Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu dileto e amado irmão e irmã que reza comigo o programa Oração da Manhã. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta quinta-feira, voltemos o nosso coração para o nosso bom Jesus presente na Eucaristia. É dia de agradecer pelo grande mistério que marca a centralidade da vida da nossa Santa Igreja Católica, a Divina Eucaristia. E também pelo dom do sacerdócio. Nosso abraço a todos os padres, amigos, irmãos, tanto aqui da Diocese de Formosa, nosso abençoado clero, bem como todos os padres que nos acompanham em diversos lugares. Sem o Senhor, que é Padre, sem os nossos sacerdotes, não temos a celebração da Santa Missa. E sem a Santa Missa, a Eucaristia, a vida da Igreja perderia o alimento que o próprio Cristo nos deixou com tanta gratidão. Neste mês vocacional, rezemos de modo especial nesta quinta-feira pelos nossos abnegados sacerdotes, pelos nossos seminaristas e pelos jovens que Deus está chamando. Rezemos também pelos nossos coroinhas e acólitos, pelos nossos diáconos permanentes e transitórios que ajudam, que colaboram com a nossa luta de cada dia. Quantas vocações sacerdotais começam justamente ali, bem pertinho do altar. Aquele coroinha, aquele menino que ajuda, aquele menino que vê o padre piedoso, que celebra a missa com grande devoção, cresce no coração o desejo da vocação. Hoje eu quero recorrer a uma dimensão muito importante dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório, onde ele fala sobre a formação dos sacerdotes. Santo Afonso não foi apenas missionário e fundador, foi bispo, foi confessor, foi teólogo moralista e formador do clero. Conhecia as grandezas e também as exigências da vida sacerdotal. Em sua obra dedicada especialmente ao sacerdote, Selva de matérias pregáveis e instrutivas, Santo Afonso desenvolve um pensamento muito forte. A dignidade do sacerdote, ou dignidade sacerdotal, ela não existe para engrandecer pessoalmente o padre, mas para fazê-lo servidor dos mistérios de Cristo. Aqui eu entendo perfeitamente quando um sacerdote deixa o ministério, ou quando ele entra em crise, ou quando ele não está celebrando bem, ou quando ele está maltratando o povo, ou quando ele está na assídia, na preguiça espiritual, ou na lerdeza pastoral. Perdeu o elan do mistério. Porque nós só podemos compreender nossa missão sacerdotal a partir da ótica do mistério de Cristo, crucificado e ressuscitado presente no nosso meio, no qual nós agimos como padres in persona Christi. Quanto maior o dom recebido, maior deve ser a sua gratidão, sua santidade de vida, sua oração e seu zelo pelas almas. Eu te pergunto, meu querido irmão padre, você agradece a Deus pelo seu sacerdócio? Você louva a Deus pelas almas que Ele colocou diante de ti para que possam receber a salvação pelo seu ministério? O sacerdote deve aproximar-se do altar consciente de que ali não realiza simplesmente uma função humana. Ele serve ao próprio mistério de Cristo, que se oferece por seu povo. Eu te aconselho, Padre, hoje na sua adoração, no seu
silêncio orante, meditar sobre o mistério de Cristo na sua vida. É profundo. Isso é um tratado teológico que nós podemos elaborar sobre isso. Então, Santo Afonso, nessa selva de matérias pregáveis e instrutivas para o sacerdote, ele nos ensina essas grandezas. Porque esse pensamento ele merece ser gravado no coração. O padre não é padre para si mesmo. A gente repete isso aqui toda quinta-feira. Mas as coisas na igreja são assim, elas são sempre frutos da memória. Memorar sempre aquilo que a gente não pode esquecer. A vocação do padre é um dom para os outros, não é para si. Quando celebra a Eucaristia, reúne ao redor do altar as alegrias e as lágrimas do povo. E aí ele pode juntar as suas alegrias, suas lágrimas também, como homem passível disso, a esse sofrimento ou alegria do seu povo. Porque ao redor do altar estão as famílias, estão os enfermos, pobres, estão aqueles que pediram nossa oração, estão também aqueles que já morreram. É bom que o padre sempre reze a missa em sufrágio pelos que já partiram. E tudo isso o sacerdote coloca sobre o altar para unir ao sacrifício de Cristo. Que mistério extraordinário! Talvez você, padre, que deixou o ministério, fez um tanto de besteira, não encontrou nada que satisfizesse o seu coração e hoje você está na encruzilhada, porque há uma possibilidade de você voltar. Existe o sacerdote filho pródigo, que vai, que sofre e depois volta. Não se acanhe por procurar o seu bispo, o superior da sua congregação, se você não está demitido do estado clerical, vai lá, conversa. Tem muitas almas precisando de padres para salvá-las. Abandone o pecado, abandone as desgraças que aconteceram na sua vida e volte ao altar. Eu sei que você, sacerdote que está fora do ministério, que está escutando esse programa, você saiu do altar, mas o altar não saiu de dentro do seu coração, o confessionário, as coisas de Deus. Volte. E vocês, irmãos e irmãs, rezem pela volta dos sacerdotes bons que deixaram ser tomados pelo demônio e abandonaram o sacerdócio por uma bobagem qualquer. E agora fica sem coragem de voltar. Volte, faça penitência, peça um ano de estudo, de meditação, de retiro de Santo Inácio. Volte. Eu conheço vários padres. Até outro dia alguém me surpreendeu quando disse: fulano deixou o ministério. Poxa vida. Mas eu estou rezando por ele, ele vai voltar? Ele está achando que lá no mundo ele vai se realizar? Ele não vai, porque dinheiro não realiza a vida de ex-padre. Não realiza. É melhor pensar muito bem antes de sair. Buscar a direção espiritual, oração, porque o padre embrutece o coração, porque ele deixa o demônio que estava na porta da igreja no dia da sua ordenação, esperando chegar para ordenar e para o tentar a deixar o ministério ao longo da vida. Pense nisso, meu padre. Você deixou seu ministério, mas você não pensou no mistério, você está pensando em você, na sua satisfação. Esse corpo seu, esse corpinho seu passa, o dia passa, as horas passam e você deixando ir embora um rio de água viva que Deus colocou no seu coração para você ser para os outros. Eu deixei de ser para os outros para ser para mim mesmo. Que pobreza! Que tristeza para o coração desse pobre sacerdote. Não é assim, meu padre. Como é bonito o sacerdote no altar. Como é bonito. Nós não podemos
acostumar como sacerdotes com as coisas santas e sagradas. Nós corremos o risco de nos acostumar. E depois você começa a achar que o mundo é que vai te satisfazer. Não satisfaz. Os padres amigos meus que deixaram o ministério, todos não estão bem. Tem uns que estão em lugares escalabrosos. Já não tem jeito mais. Já se tornaram não mais sacerdote de Deus, mas sacerdote do diabo. Pelo que fazem. O padre toma o pão, pronuncia as palavras de Cristo, e aquilo que era pão torna-se para nós o corpo do Senhor. Toma o cálice, pronuncia as palavras da consagração, e Cristo torna presente sacramentalmente. É o mistério da entrega. É por isso que a Eucaristia deve estar no centro da vida do padre. Um padre pode possuir muitos talentos, pode administrar bem as coisas materiais da igreja, pode falar muito bonito, pode organizar uma comunidade admiravelmente, mas se perder sua intimidade com Jesus, alguma coisa essencial começa a faltar. E aí vem a crise. Vou deixar o ministério. Vou pensar em mim. Que tristeza, que coisa horrorosa. O povo precisa de sacerdotes apaixonados por Cristo. Padres que celebram a missa com fé. Padres que encontram alegria diante do sacrário. Padres que confessam com misericórdia. Padres que visitam os doentes. Padres que gostam de estar com o seu povo. E, sobretudo, padres felizes por serem padres. Isso é muito importante nesse mês vocacional, porque a alegria de uma vocação vivida verdadeiramente é contagiante. Um jovem olha para um sacerdote alegre e pode pensar, talvez Deus esteja me chamando também. Um coroinha que serve perto do altar observa, ele vê como o padre celebra, escuta sua pregação, percebe sua maneira de tratar as pessoas e silenciosamente uma pergunta pode nascer naquele coração. Jesus, será que um dia eu também poderia estar neste altar como este padre que tanto admiro? Não apeguemos essa pergunta. Continuemos. Vamos adiante. Vamos semear. E pergunte, meu padre, Senhor, o que queres de mim? Certamente Jesus não te quer como empresário, como político. A tristeza, o padre que deixa o altar para mexer com política. Que tristeza. É uma perca de tempo. O padre é para salvar almas e ajudar os leigos a salvar a vida dos pobres. Os tempos são difíceis, mas Deus está conosco. Um abraço a cada um dos sacerdotes da nossa diocese e os meus amigos sacerdotes de todo esse Brasil e de tantos outros lugares. Os senhores não sabem o quanto eu sou feliz por desfrutar da amizade de padres maravilhosos, extraordinários. E você, meu irmão sacerdote, que deixou o ministério e ainda não está demitido do estado clerical, larga tudo e volte. Larga a mulher com quem você está. Sobretudo se você não tem filho com ela, que se tem filho não tem jeito. Largue tudo, volte. Deus te chama. Essa vida sua é precária e ela passa. Pense nisso. Pense nisso com amor. Rezemos pelos padres, pelas vocações e rezemos pelos padres que querem voltar ao ministério, mas estão com vergonha. Eles precisam da sua ajuda, assim seja. Então, minha gente, o nosso programa já está adiantado. Vai ficar um pouquinho mais longo hoje, mas eu preciso comentar com vocês o evangelho de hoje, Mateus 22, de 1 a 14. Jesus compara o reino dos céus a um rei que preparou uma grande festa de casamento para o seu filho. Tudo está preparado. Então manda seus servos dizerem aos convidados, tudo está preparado, vinde para a festa. Mas alguns não dão importância ao convite. Um vai para o campo, outro vai cuidar dos seus negócios. E a festa
estava preparada. Que imagem forte para uma vida espiritual. Deus continua convidando e podemos pensar também na Eucaristia. A mesa está preparada. Cristo nos oferece a palavra. Cristo nos oferece seu corpo. Cristo nos chama à comunhão. Mas é possível que estarmos tão ocupados em nossas coisas que já não escutamos o convite. E aquela mesa eucarística que está sozinha porque o padre deixou o ministério, abandonou o ministério para se casar, para ser comerciante, para ser empresário. E aquela mesa, será que não está na hora desse padre pensar e retomar o seu caminho? Mais adiante o rei manda a seus servos: ide às encruzilhadas dos caminhos, convidai para a festa todos os que encontrardes. E aí trouxe tudo, todos os feridos, os pobres. Por isso, nesta quinta-feira, agradeçamos pela Eucaristia e pelo sacerdócio. Escutemos novamente o convite de Jesus. Tudo está pronto. Vinde para a festa da Eucaristia, a festa do amor. Meu querido Padre, se você não está bem, procure estar. Faça uma boa confissão, faça uma boa direção espiritual, converse com teu bispo, com seu superior e volte à unção do ministério sacerdotal. Amém. Rezemos pelas vocações. Senhor da messe, pastor do rebanho, chamai novos operários para a vossa igreja. Dai-nos sacerdotes santos, alegres, misericordiosos e apaixonados pela Eucaristia. Sustentai nossos seminaristas e concedei aos jovens coragem para escutar e responder ao vosso chamado. Mãe dos sacerdotes e mãe das vocações, rogai por nós. São Bernardo, abade, cujo dia hoje celebramos, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja. Amém.